Vamos então ao estudo do aumento de armação dos corredores feitos em armação com uma volta. E o que é aumento de armação? Como vimos na bombinha de 5, o aumento de armação nada mais é do que dar sequência ao procedimento de fazer a armação, aumentando assim o número de passadas, o número de trama por 1 em 1 que esta armação tem. Sem que com isso deixe de ser uma armação, porque ela não recebeu o tecido ainda será simplesmente uma armação. Ela só se tornará verdadeiramente um corredor depois que receber o seu tecido. E bem, como faremos isto no corredor de uma volta? Do mesmo jeito que fizemos na bombinha de 5, repetindo o mesmo procedimento que nós vimos desde o início. A diferença é que no corredor de uma volta nós teremos que dar, para cada aumento, nós daremos 2 voltas. E em cada volta eu tenho um zigue-zagueio, ou seja, eu subo e desço. Na bombinha de 5, nós fizemos, cada vez que nós fazíamos um zigue-zagueio, subir e descer dentro da mesma volta, nós tínhamos um aumento na armação. Agora, no corredor de uma volta, cada vez que nós fizermos 2 voltas dentro delas, dentro de cada uma, um zigue-zagueio, então nós teremos um aumento. Sinônimo de aumento de armação. Quando eu faço uma armação simples, é porque ela não tem aumento. E é ao mesmo tempo porque ela não é dupla. Então, dizer que eu duplei a armação ou que eu fiz uma armação dupla é um sinônimo de dizer que eu dei um aumento na armação. Então, assim, eu posso ter uma sequência. Armação simples, depois armação dupla ou com um aumento, armação tripla ou com 2 aumentos, armação quádrupla ou com 3 aumentos e assim por diante. Certo? Vamos ver que é extremamente simples. É só seguir exatamente o mesmo procedimento que nos levou a ter a armação simples. E qual é esse procedimento? Bom, com uma volta eu cruzo uma vez por cima do próprio tento, depois na segunda volta trocando de direção e seguindo esta direção eu cruzo uma segunda vez, depois vou seguir o meu guia invertendo as passadas. Bom, daqui para frente nós vamos fazer a armação simples novamente, que vai nos servir como uma revisão, mas sem maiores preocupações com explicações, porque esta maneira de fazer a armação simples está na aula de armação simples. Então eu vou aproveitar esta oportunidade de uma revisão, mas sem maiores explicações. Somente as explicações necessárias para que nos resulte em uma armação com um aumento. A primeira explicação necessária é a seguinte: como será uma armação com um aumento, ou seja, ela terá mais trama, eu tenho que deixar uma distância maior entre os 2 pontos de crescimento no que diz respeito ao comprimento do eixo. Então, aquele nosso procedimento de posicionar bem os pontos de crescimento, empurrando o da face oposta para cima, para o lado de cima, que é o mesmo que a direita, agora, para a armação aumentada, eu tenho que buscar fazer isso numa distância maior, certo? Depois eu dou sequência ao procedimento da armação simples, seguindo o meu guia que está pelo lado de trás da ponta e invertendo suas passadas. A partir deste ponto, creio que todos lembrem, nós vamos dar 2 voltas, subir e descer 2 vezes, para termos então nossa armação simples. Aqui concluímos uma volta, seguindo o nosso guia pela sua frente, pelo lado da frente, ou seja, o nosso guia é o tento de trás, invertendo as passadas dele. Estou bem próximo aqui de ter, e já vou posicionando essas passadas de acordo com a posição que eu defini para os pontos de crescimento. Eu tenho que procurar obedecer, respeitar, manter os pontos de crescimento, que são 2, um em cada borda, posicionados em faces opostas do eixo. Aqui, no aumento de armação, este respeito aos pontos de crescimento, esta manutenção dos pontos de crescimento é muito mais importante. Estamos concluindo com a segunda volta, ou seja, com a segunda descida, porque cada volta é uma subida e uma descida. Estamos aqui concluindo a armação simples. Já temos pronta a nossa armação simples, que é a base que eu preciso para receber um aumento e torná-la uma armação dupla. Pronto. Vamos analisar o que temos até aqui. Isto é armação simples.
Aí de repente alguém vai me dizer assim, não, Jean, mas só um pouquinho. Essa tua armação simples aí tá toda defeituosa. Tá toda defeituosa, tem uns buracos aí, tudo aberto, ó. Armação simples, a gente já pode tecer, como é que tu vai tecer um troço cheio de buraco desse jeito? Bom! E aqui é que nós temos o grande diferencial desta possibilidade de escutar a linguagem dos tentos. O que acontece? Eu vou dar só mais 2 voltas, subir e descer 2 vezes, fazendo a mesma coisa, justamente para preencher este espaço. Então eu vou passar aqui e depois me aproximar do pé, preenchendo o espaço. Então, esta criação de pontos de crescimento, na verdade eu não crio, os tentos criam por conta própria. Mas este meu respeito, este meu cuidado em manter os pontos de crescimento para a partir deles fazer um preenchimento correto da nossa armação é que resulta, no final das contas, numa armação muito mais bem dividida, como vamos ver na sequência. Vamos simplesmente dar sequência aqui num procedimento de sempre. Qual é? Passo por cima do meu tento guia e sigo pela sua frente, invertendo suas passadas. É sempre isso, gente. Sempre isso. Ó. Eu não mudo nada, não tenho que pensar nada. Só, lógico, posicionar os tentos de acordo com a dimensão que terá essa armação, que é diferente da armação simples. Ó. Eu disse que era subir e descer mais 2 vezes. Acabei de subir uma vez, vou descer uma vez agora e já estarei no meio do meu primeiro aumento, ou seja, muito próximo já da minha armação dupla, sempre fazendo a mesma coisa. Seguindo o meu tento guia pela sua frente e invertendo suas passadas. Vamos lá. Olha só, que maravilha. Muito perto, muito perto. E ao meu ver, muito fácil. Espero que todos estejam me acompanhando, porque realmente é só passar o tento guia, seguir pela frente dele, invertendo suas passadas. E sempre isso. Ah, mas por cima de quantos eu estou passando, não interessa. Segue a orientação mais simples que não muda nunca, que vai ser sempre a mesma coisa. Não tem nada de, por cima de 2. Ah, mas e como é que do outro jeito passa por cima de 2? Bom, é porque a gente está prestando atenção em informações que não nos são favoráveis. É muito mais favorável uma informação que nos diga, não, é simples, é sempre a mesma coisa. Eu, pelo menos, prefiro ela, espero que me acompanhe nessa preferência, porque este será o nosso método de estudo de corredores presente no nosso curso. Olha aí, estou descendo agora a última vez, fazendo sempre a mesma coisa, passo por cima do meu tento guia e sigo pela sua frente, invertendo as suas passadas. E deu. Fazendo sempre a mesma coisa. Opa! Fazendo sempre a mesma coisa. Batidinha na câmera, que o aprendiz de guasqueiro aqui tá longe de ser um operador de estúdio, digamos assim. Olha aí, gente. Temos pronto o nosso aumento de armação. Simples. Simples no sentido de... Agora é duplo, né? Não é mais simples. Mas simples no sentido de que seguimos sempre o mesmo procedimento. Tá? Vamos dar uma analisadinha aqui, ó. E claro, alguma correçãozinha a gente faz, mas nós já temos uma condição muito interessante de divisão e de alinhamento. Notem as passadas paralelas bem alinhadas aqui, ó. Isto é um item de qualidade de armação. Passadas paralelas alinhadas, passadas paralelas alinhadas, ó, as que descem, desce, alinhadinhas, sobe, alinhadinhas, e assim vão, certo? Divisão, uma boa divisão. Posso melhorar um pouquinho mexendo aqui com o cravador, empurrando o tentinho para cá, como eu estou fazendo aqui com os dedos, mas eu já estou partindo de uma divisão muito interessante. Ó, um desenho, esse corredor ele não está se torcendo para um lado ou para outro, ele está, esta armação, aliás, não está se torcendo para um lado ou para outro, ela está bem postada sobre o eixo, certo? Vamos agora uma pequena consideração antes da gente ver a armação tripla, ou seja, com 2 aumentos. O procedimento tradicional nos manda, ao invés de usar o tento de trás como guia, cada vez que eu estiver fazendo aumento, ou mesmo lá quando eu estiver iniciando a armação, em vez de usar o tento
de trás, este que a ponta passa sobre, como nosso guia, inverter as suas passadas, no caso eu entraria aqui, né? Entraria aqui, ó, passo sobre o guia e entraria aqui para começar um segundo aumento, ou a nossa armação tripla. Aqui, com eles bem pertinho, fica fácil de ver, ó. O nosso sistema tradicional, ao qual eu sou absurdamente grato, certo? O nosso sistema tradicional usa o pé como guia e não o tento de trás como guia. E se eu meter a ponta do cravador aqui, eu vejo que é exatamente a mesma coisa. Se eu estiver usando o tento de trás como guia, eu estou invertendo as suas passadas. E se eu usar o tento da frente como guia, eu estou seguindo ele, imitando ele, ao invés de inverter as passadas. O tento da frente eu faço a imitação dele e ao mesmo tempo eu estou invertendo as passadas. O fato é que se eu usar este sistema de posicionar a ponta sempre ao lado do pé, porque se eu estou usando ela como guia, eu tenho uma tendência a posicionar a ponta ao lado de seu guia, logicamente. Depois o que eu vou fazer? Quando eu subir de novo, eu vou ter que meter uma passada aqui, entre os dois novamente. A próxima passada vai ser entre o pé e esta anterior, e eu vou ter que empurrar esta anterior para cima. Se eu quiser dar mais um aumento, de novo, eu vou ter que entrar entre o pé e depois meter mais uma e empurrar novamente. Então, quer dizer, o sistema tradicional nos pede, inclusive, que... eu sempre ouvi muito isso. Não, a armação tu tem que fazer bem frouxa. Claro, lógico que vai ter que fazer bem frouxa, né? Porque depois tu vai ter que estar buscando uma posição correta para os tentos. Porque tu vai ter que estar mudando o tento de lugar onde tu fez a passada. E isto é que seguir a confecção da armação orientado pelos pontos de crescimento que são naturais do corredor é que nos tiram dessa necessidade de ficar movimentando, reposicionando o tento para corrigir a sua posição, que nós fizemos num determinado procedimento diferente do que é a que o tento nos pede. Se o tento pudesse conversar com a gente, ele diria o que nós já dissemos lá no início. Pega minhas cruzes aí, posiciona aqui, a armação tem ponto de crescimento, viu? Depois tu só segue, respeitando os pontos de crescimento e fazendo sempre a mesma coisa, que fica muito mais simples e muito mais fácil. Veremos agora, eu vou retomar o próximo passo já a partir desta armação, e vejam bem a imagem dela, fechadinha. Eu vou mudar de tento, vou usar um tento mais estreito para nós fazermos armação tripla em cima deste mesmo taco. E quando nós voltarmos agora com a imagem da armação dupla, que é esta que está aqui, vocês já vão ver perfeitamente a diferença por eu haver posicionado ela, aumentando a distância entre as bordas, e com isso eu automaticamente já deixo mais espaço para um aumento a mais, ou seja, mais 2 passadas que eu tenho que botar naquele trajeto que o tento faz, respeitando os pontos de crescimento. Bueno, o inverno me lembrou que já bolhou a perna aqui pelo rincão dos couros e me fez aproveitar este breve intervalo entre um trecho e outro de aula para tirar um trapinho mais grosso por cima da carcaça. Bueno, nós seguimos aqui na nossa armação. Conforme eu tinha dito anteriormente, aqui temos então 2 armações de uma volta com um aumento ou duplas. Ambas são exatamente a mesma armação. E ainda assim parecem tão diferentes, por quê? Bom, porque usamos tentos de largura diferentes e respeitamos os pontos de crescimento de maneira que deixamos espaço que com uma largura menor de tentos façamos mais passadas sobre o mesmo eixo do que o que foi possível fazer com uma largura maior de tentos. Nós poderíamos ter agora esta armação aqui, que já está dupla, com estes espaços preenchidos. Sim, poderíamos. Como que teríamos isso? Seria simplesmente espichar essas passadas, reacomodar, mudar os ângulos. Eu teria que fechar muito mais estes ângulos aqui e ter passadas muito mais alongadas, logicamente, né? Para preencher espaço que está em branco, eu teria que alongar essas passadas. Então, com passadas alongadas, eu perco em resistência. Bueno, isto já é um apontamento do quanto é importante para a qualidade dos nossos corredores um arranjo de posições que respeitem a natureza da armação. Bom, mas lá no fim nós voltamos para uma comparação e maiores considerações a respeito do que estamos vendo agora. Por hora, vamos nos deter ao
Segundo aumento de armação, que resulta numa armação de uma volta tripla ou com 2 aumentos. E como é? Monotonamente igual ao que já fizemos até aqui. O tento está saindo, como sempre, por cima do seu próprio guia. Ele vai mudar de direção seguindo o seu guia e invertendo as suas passadas. Então ele sai de um ponto de crescimento por cima do seu guia e o acompanha no sentido que ele faz em direção ao ponto de crescimento contrário e passando pelo outro ponto de crescimento que ele faz, vai invertendo, acompanhando pelo lado da frente o seu guia e invertendo as suas passadas. Sempre isso. Tudo que já vimos até aqui, que eu espero que não seja chato, de tão repetitivo. Tá? Então é só a gente dar sequência à orientação que o Tento já nos deu lá no início, lá na armaçãozinha simples de uma volta. Certo? E vamos posicionando a ponta, as passadas que nós estamos formando com a ponta, vamos posicionando no costado, na beirada do ponto de crescimento, para que eu preserve o espaço da passada seguinte que vem na sequência, porque eu tenho mais 2 passadas, né? São 2 voltas, 2 zigue-zagueios, 2 sobe e desce, saio por cima do meu guia, inverto o sentido e acompanho ele pelo lado da frente, ou seja, costeando o ponto de crescimento e invertendo as passadas do guia. Vamos lá. Que coisa boa. Digo para vocês, o meu carinho pelos tentos, só aumenta na medida que eu vou conseguindo entender o que eles querem me dizer e vejo que quando a minha mão atende o que eles pedem, eles me respondem muito melhor, barbaridade. E aí eu percebo quanto tempo às vezes eu fiquei apanhando e achando que estava apanhando dos tentos, não, eu estava apanhando era de mim mesmo, não fazendo o que eles me pedem, e aí o resultado não era dos melhores. Bom, vamos lá, mesma coisa de sempre, ó, saio por cima do guia e sigo ele não imitando a passada dele, invertendo, né? Esse é um risco que a gente corre às vezes, quando a coisa fica tão simples, a gente vai num automático, ainda mais eu que agora aqui tô aproveitando a atenção de vocês para tagarelhar um pouquinho mais. Mas vamos lá, seguimos, sempre no mesmo tranco do que o Tento nos disse que temos que fazer. Vamos lá. Olha aí, que beleza que tá ficando isso. Quero aproveitar aqui para dizer que o desafio que vocês estão enfrentando aí de visibilidade prejudicada pela oscilação constante do foco da câmera, eu estou compartilhando com vocês desse desafio, porque uma das dificuldades que eu estou vendo aqui em fazer essas coisas é que eu estou visualizando pelo monitor do celular. Eu estou acompanhando vocês fazendo pela imagem que a câmera me oferece, porque eu preciso ter certeza, logicamente, que eu estou oferecendo o mínimo de visibilidade, ou melhor, o máximo de visibilidade possível para vocês dentro do mínimo que a minha câmera oferece. Por isso, eu estou acompanhando pelo celular e não pela visão lateral. Às vezes eu me distraio e vai lá para frente, eu puxo de volta e bueno, e vamos junto. O que nós estamos fazendo mesmo? Aquele mesmo procedimento de sempre. Seguindo o nosso guia pelo lado da frente dele e invertendo as suas passadas. Só isso. Vamos lá. Quase no fim. Estamos terminando. Olhem aí. Que espetáculo. Eu gosto quando as coisas ficam assim, simples. E vejam bem, não são simplórias, são simples, porque tem muita matemática envolvida aqui. Na sequência nós vamos começar a ver isso, porque é outras coisas que os tentos vêm dizendo para nós há muito tempo. Coisa do tipo, não errem mais, estudem as relações matemáticas,
que a gente desenvolve e os corredores são fórmulas matemáticas fantásticas que os tentos nos oferecem e vem nos pedindo há muito tempo que a gente passe a estudá-las. Bueno, temos aqui uma armação tripla ou com 2 aumentos. Armação de uma volta, tripla ou com 2 aumentos. Agora vamos comparar aqui novamente as duas. O que mais podemos ver agora? Aqui ainda cabem alguns ajustes de alinhamento. Alinhamento, olha, as linhas de setas paralelas, ó, aqui as que descem, aqui as que sobem, aqui as que descem. Ainda cabe um pouco de ajuste de alinhamento, de divisão, para que eu tenha a mesma dimensão nas passadas, certo? Mas, bueno, o que nós podemos ver aqui? A armação simples, que eu não tive o cuidado de preparar uma aqui para a gente poder fazer a contagem, mas a armação simples, ela nos oferece 4 passadas de borda. A armação dupla, ela nos oferece 6. Claro, lógico, né? Porque depois da simples eu subi e desci 2 vezes, então subi e desci uma vez, subi e desci mais uma vez, bom, botei mais 2 passadas de borda aqui. Então, armação simples, 4 passadas, armação dupla, 6 passadas, armação tripla, 8 passadas. 8 passadas. Isto está nos dizendo que, se eu tivesse ainda um tento mais largo que esse e quisesse fazer uma armação simples aqui, o que isso estaria nos dizendo? Nós estaríamos dividindo uma superfície, que é o perímetro aqui assim do eixo, com uma largura de tento, nós estaríamos dividindo ele por 4 passadas de borda. Com outra largura de tempo, nós estaríamos dividindo ele por 6 passadas de borda. E com mais outra, nós estaríamos dividindo por 8 passadas de borda. O que é isso, gente? Isso são os tentos nos dizendo que nós temos aí um conjunto enorme de relações matemáticas a serem estudadas. Por ora, o importante é o que vemos até aqui. Estas relações matemáticas, ou pelo menos uma introdução a elas, será visto numa aula que temos para frente, que é a de geometria de corredores. Por ora, convido que exercitem o que foi visto até aqui.